matou um dos chefes paulistas. Então os portugueses se queixaram diante da corte espanhola. Com o apoio mal dissimulado dos encomendeiros, o Papa Urbano VIII excomungou os caçadores de índios, e Filipe IV declarou que estes eram livres e não eram sujeitos à escravidão. Além do mais, os jesuítas organizaram um exército índio de 4.000 homens que colocaram sob o comando do aguerrido irmão Torres. Em 1641, os jesuítas e seus índios derrotaram decisivamente os paulistas. Nesse mesmo ano, o rei rejeitou as queixas dos que acusavam os jesuítas de ter armado os índios e declarou que tinham o direito de fazê-lo sempre que fosse em defesa própria. O futuro das missões parecia assim assegurado. A partir de então, o número e a população dos redutos jesuítas aumentaram prodigiosamente em 1731. Chegou a contar com 141.242 índios batizados. Tratava-se da mais vitoriosa tarefa missionária levada a cabo naquela era dos conquistadores. Aconteceu graças ao valor e à firmeza de um grupo de conquistadores espirituais que se negaram a deixar levar-se pelo atrativo apoio militar espanhol. A oposição às missões não cessou. Comentava-se que os jesuítas escondiam grandes quantidades de ouro em seus povoados. Uma longa série de investigações sempre provou o contrário. Porém, repetidamente havia quem revivesse a história e suscitasse novas suspeitas e averiguações. Além do mais, dizia-se que os jesuítas pretendiam criar uma república independente. Seria possível, né? E até se disse que eram governados por um rei, Nicolau I do Paraguai. Olha só que criaram. Além do mais, essa era a época em que os jesuítas tinham caído em desgraça na corte espanhola e noutras. Finalmente, em 1767, foi decretada a expulsão dos jesuítas de todas as colônias espanholas. O governador Francisco de Paula Bucarelli tomou consigo um forte batalhão, temendo levantes ao fazer cumprir essa ordem. Todavia, os jesuítas fizeram tudo o possível para que seus povoados passassem aos outros missionários em paz e harmonia. Supostamente, os franciscanos e dominicanos deveriam continuar aquele trabalho, porém, eram poucos missionários que essas ordens podiam dispor, sobretudo porque os jesuítas deixaram vazios todos os lados. Paulatinamente, os povoados foram se despovoando. Os administradores nomeados pelas autoridades civis começaram a explorar os índios, que perderam sua confiança nos novos missionários. Os índios se queixaram diante da coroa, mas ninguém lhes deu atenção. Assim começaram novamente as incursões escravagistas dos paulistas, e não faltaram outras por parte dos espanhóis. Já em 1813, as antigas missões estavam reduzidas a 1/3 do que tinham sido na época de sua maior glória, e assim foi desaparecendo aquele empreendimento que, em seus melhores momentos, escreveu belas páginas da história da obra da Igreja em prol dos desapossados e perseguidos. Então temos aí esse capítulo da história com relação a essas chamadas reduções, tá certo? A essas missões jesuítas junto aos indígenas, que alcançaram tal poderio que chegou um exército de 141.000 índios que se armaram para se defender contra as incursões dos bandeirantes paulistas e também dos espanhóis, né? Então, claro que isso ia levantar a suspeita, né? E principalmente quando os jesuítas, até por causa das diversas intrigas que causavam, eles caíram na desgraça aí em relação à coroa, né? A coroa não lhes dava mais apoio. Eles então foram desautorizados, né? Foram retirados, expulsos. E finalmente esse empreendimento, né? Perdeu a sua força, né? Perdeu o seu significado. Então você tem aí esse capítulo da história, né, que mostra essas iniciativas, né, que mostra como é interessante essas diversas iniciativas desses diferentes grupos aí que estiveram envolvidos nesse processo de cristianização da América Latina, ok? Para finalizar nossa aula, vamos tocar aqui alguns pontos agora relacionados também à questão, a importante questão do Concílio Vaticano II. Então, passando aí dessa época, colonização, fortalecimento do catolicismo aqui nesse território. Depois você vai ter, né, para a última aula, reserva aí a influência protestante que vai se desenvolver, o
o protestantismo especificamente aqui no Brasil, e em decorrência, né, desta virada de mesa aí do crescimento do protestantismo e principalmente do pentecostalismo, você terá então como reação o Concílio Vaticano II, que busca agora um ecumenismo que na verdade é um laço, tá certo? É uma estratégia, tá certo? Como foi a Contra-Reforma, é uma estratégia para tentar amenizar este impacto, esse choque e reabsorver esses que estão sendo tirados de dentro do catolicismo. Somente por volta de 1820, com a ascensão de muitos governos liberais, é que se desenvolverá um sentimento anticlericalista, tá ok? Que ocasionará uma maior rejeição à influência católico-romana, que estava debaixo do patronato, né? Então a coroa dava total apoio, controlava, mas dava total apoio, protegia, impunha, né? Impunha o catolicismo. Então aderia-se ao catolicismo e à cultura espanhola ou portuguesa, ok? Então você tinha essa situação. Então a igreja trabalhava diretamente com o Estado. Então isso prevaleceu durante muito tempo. Ao nascer, a igreja fazia o registro, batizava-se lá na igreja, né? Depois, ao longo da vida, você tinha a religiosidade imposta, né, pela igreja, fazia-se a primeira comunhão, o catecismo, né, o crisma, a primeira comunhão, a hóstia, o casamento era realizado na igreja católica, não se autorizava o divórcio, tá ok? Ao se morrer, extrema-unção, depois missa do sétimo dia, para se enterrar, a igreja católica tinha que autorizar, porque os cemitérios eram controlados pela igreja. Então, tudo, a vida inteira do cara é coberta, tá certo, pela gestão, a administração da Igreja Católica junto ao Estado. O Estado, muitas das vezes, por conveniência, abandonava na mão da Igreja mesmo. O Estado tinha interesse, principalmente na época colonialista, e posteriormente, né, quando de fato se estabeleceu aqui um império e depois a república, mas mesmo com o advento dessas transformações, durante muito tempo, principalmente nos interiores, grande parte da gestão era deixada na mão da Igreja Católica, por conveniência, tá ok? Agora, com o advento, tá certo, com a Revolução Francesa, o positivismo que começa a adentrar aqui, a maçonaria que vem já do âmbito protestante também começa a interagir com as classes dominantes aqui do Brasil e trazer essa ideia de liberdade religiosa, beneficiando também a si mesmo, tá ok? Então fomenta, né, essa ideia de liberdade religiosa. Então você vai começar a ter uma amenização, tá certo, dessa supremacia católica, dessa dominação católica, tá certo? Desse domínio monolítico do catolicismo aqui na América Latina. Então, com esses movimentos que vão minando isso. A ascensão de muitos governos liberais é que desenvolverá um sentimento anticlericalista, tá ok? Que ocasionará uma maior rejeição à influência católico-romana sobre os governos e causará muitos conflitos com contingentes populacionais que tradicionalmente professavam a fé. Então, você tem uma mudança primeiro na mentalidade dos letrados, dos acadêmicos, né, das autoridades, ok? Eles começam a aderir a outras correntes de pensamento, mas a população, de modo geral, tinha, né, ao longo da sua vida, aderido ao tradicionalismo da Igreja Católica. Então, no primeiro momento, há uma rejeição, mas depois, conforme a população vai também aderindo a ideias mais liberais, ok? E com a influência do protestantismo, pentecostalismo, que entram e começam a ganhar grandes contingentes populacionais, cada vez mais a presença do catolicismo vai se enfraquecendo. Então, é por isso o desespero, né, do movimento carismático. Sobre os governos causará muitos conflitos e contingentes populacionais que tradicionalmente professavam a fé. E ainda em 1970 começa a se levantar a influência de muitos religiosos, principalmente jesuítas. Olha os jesuítas aí de novo. Jesuítas lá com os indígenas, né? Jesuítas na catequização, jesuítas que depois arrumam problema com a coroa e são expulsos. E os jesuítas de novo aqui em relação a este novo movimento, que é um dos movimentos mais complicados, tá, okay? Que tem surgido dentro da Igreja Católica e tem fortalecido muitos governos de esquerda aqui na América Latina. Então, principalmente jesuítas que passaram a se alinhar com ideologias marxistas, esquerdistas, tá? Que deram origem à chamada teologia da libertação. Teologia da libertação, que conforme afirmava, fazia opção preferencial
pelos pobres e explorados, tá? Explorados aí. Explorados. Então você tem imposta essa ideologia dualista da constante luta de classes. A questão é essa. Então você sempre promove essa ideia dualista a partir do que Marx aproveitou de Hegel, de tese, antítese e síntese. Então você tem sempre um conflito, esse conflito fomenta a revolução, e a revolução, né, elimina então essa estrutura de Estado que estava colocada, esse status quo, tá ok? Derruba esse status quo e promove a possibilidade da ascensão de um novo poder, esse poder revolucionário, que promove então essa ideia de justiça social. Em cima dessa ideia de justiça social é que ele consegue angariar essas massas e se levantar. Você tem essa revolução que aconteceu na China, com Mao Tse Tung, e a futura ditadura do proletariado, tá ok? Com a imposição de um partido único e de uma ditadura totalitária. Ok? Você tem também, quando aconteceu na União Soviética anteriormente, até hoje isso está regendo lá na Coreia do Norte. Então você tem essa ideologia. Começa aqui, ó, na pretensa, né, na suposta opção preferencial pelos pobres explorados. Pronto, então eles adotam essa bandeira. Mas isso é somente um meio de criar essa subversão, tá ok? Do status quo. Vez que eles colocam que sempre há um conflito e sempre havendo um conflito há necessidade de uma revolução, e com a revolução a destruição dessas instituições. Então você tem eles se aproveitando, né? Na verdade são grupos que se aproveitam da necessidade dos outros, grupos que se aproveitam do anseio dos outros, que pegam esses grupos explorados e fazem deles bala de canhão. Em oposição ao capitalismo norte-americano, esse é o pretexto, teve como seus principais defensores o sacerdote Gustavo Gutierrez, o arcebispo Oscar Romero, do Peru, e aqui no Brasil o teólogo Leonardo Boff, que por 2 vezes foi ordenado a não falar nem escrever em nome da igreja. Tanto Paulo II quanto Bento XVI denunciaram o movimento pela sua aproximação ao marxismo e às lutas revolucionárias. Então, para encerrar, quero fazer 3 leituras aqui para encerrar aqui a nossa aula, tá certo? Nossa aula que já estendeu bastante sobre esses movimentos, né? Já trouxe um grande esclarecimento aí sobre esse desenvolvimento, tá? Então vamos ler aqui a Enciclopédia do Protestantismo, Pierre Giesel e Lucy Kainel, editora Ragnus, página 1815, falando sobre o Vaticano II e o ecumenismo, tá ok? Então, aliás, perdão, estou trocando aqui. Esse aqui vai ser uma leitura posterior. Primeiro vai ser uma leitura aqui em história do cristianismo através dos séculos, tá? O cristianismo através dos séculos, página 386, vamos lá. Página 386. Ah, sim. Ok, página 386, a expulsão dos jesuítas do Brasil. Isso, exatamente. Vou fazer a leitura aqui, porque primeiro a gente vai abordar essa questão, né, os jesuítas que estarão envolvidos agora com a teologia da libertação. Então, primeiro, um pouco acerca do histórico, né, desse conflito dos jesuítas em relação à coroa portuguesa. Olha só. Página 386. A expulsão dos jesuítas do Brasil. Embora os franciscanos tivessem acompanhado Cabral em 1500 e realizassem a primeira missa no que seria futuramente o Brasil, a pacificação e proteção dos indígenas foi em grande parte devida aos jesuítas. Em 1555 haviam jesuítas em 4 centros no Brasil. Uma província jesuítica formou-se logo depois sob a chefia de Manuel de Nóbrega, que foi mais tarde substituído por Anchieta. Antônio Vieira, o defensor dos índios no século XVII, foi quem os colocou em aldeias sob autoridade jesuíta e quem os deu motivo a grande parte do ressentimento contra eles. Há pelo menos 3 fatores que tornaram a expulsão dos jesuítas do Brasil uma experiência grandemente traumática para a Igreja. Primeiro, havia tensão entre o clero secular e o religioso. Essa tensão nasceu de uma concessão papal em 1522, que isentou este último do controle episcopal, permitindo que exercessem ampla autoridade tanto no trabalho pioneiro de converter os ameríndios,
quanto na administração paroquial. Assim, você está tirando a autoridade dos bispos locais. Então você deu esta emancipação, né? Você deu essa liberdade, os caras não vão responder mais os bispos. Você acabou de criar um problema deles, desses leigos, né? Desses leigos, com os clérigos locais, autoridades clericais locais, que são os bispos e arcebispos. Essa tensão foi exacerbada pela tendência do clero secular de não procurar educar-se e por manter muita licenciosidade em seus costumes, aquilo que foi abordado já em outro momento aqui, que havia uns jesuítas que tinham muitas posses e que tinham até escravos, tá certo? Trabalhando para si, trazendo esse grande enriquecimento, né, de seus próprios bens. Os jesuítas eram também herdeiros da reforma clerical ibérica e de Trento. O conflito com o clero secular só foi excedido pela sua rivalidade com os franciscanos, que alcançou graves dimensões no Paraguai. As relações com os dominicanos também não eram das melhores. A correspondência de Antônio Vieira no Maranhão está repleta de queixas em que caracteriza os frades mendicantes como descontraídos, arbitrários e cegos por seus interesses. Os jesuítas, por sua vez, também não estavam livres do desejo de exercer poder político. O resultado final dessas tensões foi que elas acabaram sendo inevitavelmente decididas pelas autoridades seculares. A autoridade secular teve que entrar na questão porque eles não queriam ver confusão dentro de seus territórios. Um segundo fator que tornou a expulsão dos jesuítas em fins do século XVIII uma experiência traumática foi o papel desempenhado pelos bispos brasileiros na época. Ligado à coroa pelo patroado, olha o patroado aí que a gente já abordou, né? A coroa protegia, a coroa os apoiava, né? Certo? Lhes dava autoridade. Então você tem um conflito. O Papa lá de Roma autoriza os jesuítas, façam o que quiserem. O rei, tá certo? Lá em Lisboa, coordena o patroado aqui, né? Dos seus bispos, né? Manda sobre seus bispos e diz: põe a ordem na casa. Ou seja, eu estou mandando você pôr ordem na casa aí. Os bispos vão tentar falar com os jesuítas já dão logo um coice, porque o Papa lhes deu liberdade. E eles têm essa mentalidade tanto da reforma espanhola, tá certo? Então, a igreja independente da coroa, independente da cúria papal, tá certo? Como também em Trento, tá ok? Naqueles concílios, aqueles ideais, né, de contra-reforma. Então você tem um conflito aí este clero secular debaixo, né, do poderio da coroa e esse clero apoiado aí pelo Papa, tá ok? Tem esse conflito aí dessas ordens. Um segundo fator que tornou a expulsão de jesuítas no fim do século XVIII uma experiência traumática foi o papel desempenhado pelos bispos brasileiros na época, ligado à coroa pelo patroado, né? O episcopado sofreu de duas formas. Primeiro, a criação de dioceses foi absolutamente inadequada para as necessidades pastorais de uma colônia tão grande e dispersa. Segundo, longos períodos vagos com frequência separavam um bispo de seu sucessor. Diferentemente dos jesuítas, os bispos raras vezes questionavam a estrutura do regime. Aze nota então que com a reforma pombalina, na segunda metade do século XVIII, o regalismo passa a ser a mentalidade dominante e a vinculação dos bispos ao poder civil se torna mais patente. Então, cada vez mais eles estão ligados a isso, né? Essa administração civil, preocupados então com a gestão, né? Não tanto com a questão pastoral, né, da igreja. O preparo do clero e educação constituem um terceiro fator que veio a gerar dificuldades para a igreja com a expulsão dos jesuítas do Brasil. Um número limitado de dioceses, combinando com os períodos vagos entre os bispos, tornou precária a tarefa da formação eclesiástica do clero. E não apenas isso, mas a ordenação para sacerdócio ficou bem mais difícil. Some-se a isso o fato de que até 1759 a área da educação no Brasil achava-se quase exclusivamente nas mãos dos jesuítas. Então, os jesuítas que cuidavam, né, administravam essas escolas, fundavam essas grandes instituições de ensino. Então, com os caras tendo sido expulsos, olha o tamanho do prejuízo. Tá, ok? Como resultado, de 1560 até meados do século XVIII,
as escolas jesuítas tornaram-se centros onde a maior parte do clero brasileiro recebia instrução. A ascendência do Marquês de Pombal como poderoso e onipotente ministro de Dom José I, 1750 a 1777, foi acompanhada de toda uma nova perspectiva. O Estado veio a dominar todas as áreas do pensamento, cultura, política e igreja, tanto em Portugal como nas colônias. O conflito com Pombal atingiu o auge em relação ao seu plano de libertar os índios e secularizar as missões. Então, o cara, já motivado pelas ideias que circulavam na Europa, tá ok? Na sua época, queria implantar isso geral para Portugal e colônia, tá certo? Então, queria que isso fosse implantado no Brasil, essa visão secularizada. O problema, porém, era mais profundo. A Companhia de Jesus era a única ordem religiosa que não permitia ao rei, e portanto a Pombal, que se encarregasse do envio de missionários. Os jesuítas não reconheciam outro soberano além do próprio geral. O rei, no entanto, considerava os jesuítas uma espécie de quinta coluna, por desafiarem o poder de seus órgãos administrativos. A expulsão dos jesuítas do Grão-Pará por Pombal foi o ponto de partida para a expulsão geral em 1759. Seu exemplo foi seguido por outras cortes europeias em 1767. Como resultado, o Papa franciscano Clemente XIV, Clemente XIV, considerou necessário extinguir a ordem. Mais de 2.000 jesuítas deixaram as Américas, onde tinham sido a elite das universidades e na sociedade, além de seu ministério junto aos ameríndios. O historiador sacro Henrique do Céu faz esta avaliação do efeito da expulsão dos jesuítas da América Latina. Em minha opinião, muito do que se passou mais tarde no catastrófico século XIX, por exemplo, pode remontar-se a este golpe, ok? Golpe aí, Marquês de Pombal, a autoridade da coroa, tá certo? A mudança, né, que eles queriam ver, né, nessa perspectiva, secularização, ok? Em toda a estrutura do Estado, a resistência por parte dos jesuítas que não entendiam que deviam satisfações a eles, e então a sua expulsão. Com a sua expulsão, outras cortes aproveitam, que também já estavam de saco cheio dessa insubordinação, né, dos jesuítas, e também expulsaram, e aproveitando o ensejo, o Papa, que era de ordem franciscana, foi lá e proibiu a ordem. Então os jesuítas tiveram um período muito conturbado. Aí você vê eles ressurgirem se associando ao quê? Se associando a essa tendência marxista que começa a infiltrar ao longo das Américas. Então, aproveitando toda essa narrativa acerca do oprimido, acerca da necessidade de libertação, necessidade de revolução. Então, eles aproveitam, né, todo esse ensejo, né, esse clímax, e conseguem então embarcar, né, nessas ideias e implementar então uma teologia que corresponda a essas ideias, uma teologia que faça eco, né, a essas propostas. Então entra aí em cena a chamada teologia da libertação, muito impulsionada pelos jesuítas, que haviam perdido espaço dentro da Igreja Católica e junto às cortes. A gente encerra então com a leitura aqui desse material, né, da Enciclopédia de Protestantismo, e a gente passa aí para aquele maravilhoso trabalho, né, que o pastor coloca disponível aí para a gente ver a linha histórica, né, dos acontecimentos. Mas vamos compartilhar aqui esse material para seguir, tá certo, para essa visão acerca dos fatos históricos, né, na linha do tempo, e assim concluir nossa aula. Então veja aqui, a enciclopédia nos diz o seguinte, na página 1815. A abertura ecumênica anunciada na convocação do concílio suscitou certo ceticismo por parte das igrejas oriundas da reforma do século XVI. Você tem, conforme eu já abordei aí, né, esse período no qual você terá, então, claro que é um salto histórico, né, mas a maior parte da estrutura já está desenhada aí conforme ela foi dada. E agora a gente vai para esse outro ponto, que é um ponto muito complicado, né? Muito difícil. Século XVI, engajadas em um esforço ecumênico, já havia sido oficialmente condenado por Roma em 1828. Então você tem essa situação, né? Numa primeira rejeição, né? Essa tentativa de ecumenismo.
por meio da encíclica Pio XI, Mortalium Animus. Essas igrejas descobriram, porém, que havia chegado a hora de um ajornamento. O convite aos observadores e ao estabelecimento de uma Secretaria para a Unidade dos Cristãos. Secretaria para a Unidade dos Cristãos foram os sinais tangíveis deste fato. Os trabalhos desse concílio foram 3 círculos concêntricos. Olha como ele funciona. 3 círculos concêntricos. O primeiro círculo foi dedicado à própria Igreja Católica, obviamente, né? Está no centro, né? Católica. E incorporou a sua tradição nas 3 importantes constituições sobre a Igreja, sobre a revelação divina e sobre a liturgia, bem como em vários decretos sobre o cargo pastoral dos bispos, a formação dos padres, o apostolado dos leigos, etc. Na Constituição sobre a Igreja foi posta a ênfase na Igreja como povo de Deus. Pronto, esses eufemismos ajudam, que é uma beleza. Então, em vez de falar, né, da Igreja como a mãe de todos os povos, né, como a única detentora da salvação, o Papa como vigário de Cristo na Terra, começa a se adotar termos ambíguos, né? Então, a Igreja como o povo de Deus. Então, o povo é constituído de vários povos diferentes, né? Em uma distinção que se verificou ecumenicamente fundamental. A Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Se subsiste, né, ele pode também subsistir em outras, né, em outros movimentos, em outros lugares, em outras culturas, né? Então subsiste. Aí, juntamente com todas, constitui a sua existência, tá certo? Material, a sua existência real. Mas subsiste aqui, subsiste ali, essa questão. Vamos lá. A identificação tradicional foi relativizada. E hoje vislumbra-se o fato de que a Igreja de Cristo possa existir também fora dos limites romanos. Isso era inadmissível, ok? Eles não admitiam isso em hipótese alguma. O Concílio Tridentino, ele veio para bater o martelo em cima dessa consideração de que não havia salvação fora da Igreja Católica. Agora, transformações vão acontecendo ao longo da história. Eles vão sentindo um revés depois que os movimentos de missão invadem a América Latina e crescem absurdamente. E aí, com o advento também de correntes, né, marxistas que se fortalecem no leste europeu, na Europa de modo geral, eles começam então a implementar estas adaptações, tá certo? Para tentar reaver, né, o poderio, a influência, a dominação da Igreja sobre esses diversos grupos que estão surgindo e tomando cada vez mais fatias, tá certo? Levando cada vez mais pessoas, né? E interrompendo a influência da Igreja em muitos lugares. Nessa mesma Constituição, Maria não é mais compreendida em uma analogia direta com Cristo e a obra salvífica de Cristo, mas sim com uma figura ou um modelo da Igreja. Uma compreensão que novamente permite o diálogo. Enquanto Maria estivesse identificada com o próprio Cristo e com o meio salvífico, os protestantes rapidamente rejeitariam essa proposta, tá certo? Não identificariam isso como possível. Agora, quando se desloca ela dessa colocação para uma identificação metafórica com a Igreja, isso se torna mais ambíguo, relativizado. Então, vão ter alguns que ainda não vão gostar, mas vão ter outros que vão começar a admitir a possibilidade. Então, a Igreja está fazendo aí o seu xadrez, né, para tentar um diálogo com esses e uma reaproximação. A Constituição sobre a revelação divina atribui uma nova importância ao estudo da Palavra de Deus testemunhada, em primeiro lugar, nas Santas Escrituras, retomando o ensino clássico sobre a Eucaristia. A Constituição sobre a liturgia enfatizou o sacrifício único que foi cumprido de uma vez por todas por Cristo e exigiu que fosse posto um fim à falsa separação entre o sacrifício da missa e a comunhão dos fiéis, que fosse atribuída à pregação um lugar novo e que fosse utilizada a língua dos fiéis. E olha só isso aqui. A pregação ganhou um lugar novo. Enquanto se fazia simplesmente, rezava-se a missa, a liturgia fixa, né? E utilizava-se sempre o latim. Inclusive o padre rezava em latim de costas para o povo. Então isso viu-se que isso tinha que ser completamente transformado, tá, ok? Não ia se suportar, tá certo? Essa estrutura. Então o tradicionalismo não ia ser suficiente para suportar essa estrutura.
E eles, de fato, se engajaram numa transformação, né, numa mudança dessa prática. E hoje você vê padres pregando aí numa eloquência, numa ênfase, numa pregações tão impactantes que se você apenas ouvisse, você pensaria que é um neopentecostal.